queria convidar você a abrir esse texto de Ezequiel, capítulo 19, versículo 10. Abra a sua Bíblia nesse texto e nós vamos ler. Diz assim o texto: Tua mãe era como uma videira de sua natureza, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Tua mãe era como uma videira de sua natureza, plantada junto às águas. Texto da palavra de Deus. Texto de Isaías 54:1, ele começa dizendo assim: Canta alegremente, tu que parecias estéril e sem filhos. Rompe em cânticos e exclama com alegria, tu que não tivesse dores de parto. Tu, mulher solitária, terás mais filhos que a casada. A mulher estéril, nesse texto de Isaías, capítulo 54, e o profeta Isaías reflete aquele momento que também foi refletido hoje pela manhã, um momento difícil para o povo de Deus, um tempo de exílio, um tempo de muitas lutas, de muito sofrimento. E a mulher estéril, nesse caso, personificava a própria cidade abandonada de Jerusalém durante esse período e sem filhos. É por isso que se diz aqui da mulher estéril. Era uma mulher desolada, despovoada, como resultado da destruição daquele ano de 587 a.C. Agora é interessante que, usando o mesmo tema desta cidade-mãe, o profeta Ezequiel fala então de um tempo frutífero, não é? Lembram que diz o texto, que como uma videira plantada junto às águas, ela frutificou e encheu-se de ramos, e o texto acrescenta, por causa das muitas águas. Então Jerusalém era considerada a cidade-mãe dos reis e do povo de Israel. Foi ela quem o gerou como fruto do amor de Deus por seu povo. Interessante que Paulo, fazendo reflexo desta ideia, ele diz em Romanos, em Gálatas, capítulo 4, 26, ele diz assim: Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Não está passando, passa por favor aí. Ora, este tema, portanto, tem tudo a ver com esse dia e quer nos ensinar algumas preciosas lições, as quais eu queria trazer para vocês. Mas observe um detalhe aqui. Em primeiro lugar, o texto e a Bíblia Sagrada, de um modo geral, tratam da mãe como aquela que gesta vida, aquela que dá vida. Nós, obviamente, entendemos que mãe não é apenas aquela que gera vida, mas mãe é aquela muito mais que cuida, não é? Há muitos casos de mãe que não gerou, mas que, como o resultado daquela gestação, cuidou especialmente depois da gestação. Então, às vezes a mãe biológica não é exatamente aquela mãe que cuidou. E a mãe que cuidou, às vezes, é muito mais cuidadosa do que a própria mãe que gerou. Mas na Bíblia, quando se fala sobre mãe, está se ressaltando este aspecto. Mãe é quem gesta vida, é quem gera vida. Veja o texto: Tua mãe era como uma videira de sua natureza. O dicionário da língua portuguesa diz que mãe é mulher que deu à luz, que cria ou que criou um ou mais filhos, a pessoa que dispensa cuidados
maternais, que protege, que dá assistência a quem precisa. Mas esse texto fala então, como eu disse, da cidade de Jerusalém como mãe do povo de Deus e de seus reis. E quer se referir exatamente a esse aspecto de ter gerado, gestar vida, de produzir vida. E aqui há esse aspecto que nos ensina. Gestar quer dizer formar e sustentar ou nutrir um filho dentro do seu próprio organismo. No seu próprio organismo. A ideia de doação está muito presente aqui, né? As mulheres que têm tido filhos sabem de todas as implicações de toda essa gestação, de como vai se doando vida neste momento. E esta é principalmente a ênfase que é colocada aqui. A maternidade, em essência, é a gestação e o sustento da vida em outrem a partir do seu próprio ser. Tua mãe era como uma videira de sua natureza. O termo hebraico diz do seu sangue, ou seja, a própria natureza divina da mulher é ser como uma videira que gera vida a partir de si mesma. Observe um detalhe: a maternidade não é merecida, ninguém é mãe porque merece, né? É graça de Deus. Ninguém gesta um filho no seu próprio organismo por conta de merecimento. Eu mereço ser mãe, não. É uma graça de Deus. A mãe que forma, que nutre no seu próprio organismo como fruto da graça de Deus. Ao celebrarmos hoje o Dia das Mães e a maternidade na sua essência, nós também queremos ressaltar que todos nós somos também chamados a isto, a sermos canais de vida no mundo onde a cultura da morte está tão presente, meus amados irmãos. Esta é uma preciosa lição que nós podemos tirar para a nossa vida sobre a maternidade na sua essência, este gerar vida a partir do seu próprio organismo, de doar vida para o outro. Nós vivemos um mundo onde o individualismo está tão presente, em que a gente parece que muitas vezes não se importa com aquele que está ao nosso redor, com aquele nosso vizinho de porta, muitas vezes, com aquela pessoa da nossa própria família, né? A parábola daquele homem que ia passando pela estrada encontrou, né, o homem caído na beira da estrada. O bom samaritano vai lá, pega aquele homem que ele não conhecia e gesta a vida, doa de si para ajudar aquele que ele nem conhecia. E a grande lição que Jesus nos ensina diante daquela pergunta que lhe fizeram: e quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os homens, os religiosos, perguntavam: mas quem é o meu próximo? E o que é que Jesus nos ensina com essa parábola? Próximo àquele que está no nosso caminho, nos nossos relacionamentos, ao nosso redor, é aquele que precisa de mim, a quem eu posso doar vida a partir da minha própria experiência de vida. Mas o segundo aspecto que nós podemos ressaltar aqui é que a mãe frutifica. Observem o que o texto diz, mais uma vez eu quero ler: tua mãe era como uma videira de sua natureza, plantada junto às águas. E diz assim, a continuidade: ela frutificou, ela encheu-se de ramos por causa das muitas águas, graças às muitas águas. A imagem é esta, de uma árvore, de uma videira plantada à margem de águas. E ali então ela frutifica, não porque
a sua própria natureza impõe isso, mas por causa das muitas águas. Então, mãe frutifica porque está plantada junto às águas, graças às muitas águas. Isso nos lembra também o texto do Salmo 1. Se lembram que diz o Salmo 1? Ele diz assim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isto falando daquele que teme a Deus. A água é essencial para a vida da planta. Para sobreviver, elas necessitam do H2O, dos nutrientes que são então absorvidos pela raiz a partir do solo. Águas. Mas é interessante, observe um detalhe. O que a Bíblia fala sobre muitas águas, como o texto apresenta aqui? É uma expressão que aparece diversas vezes na Bíblia. O primeiro significado de águas ou água na Bíblia é o significado como fenômeno da natureza, portanto, digamos assim, é um significado neutro, né? Como está apresentado aqui, digamos, nessa parábola. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Águas aqui, então, tem o sentido de fenômeno ou de substância, elemento da própria natureza. Mas há um sentido de águas muito presente na Bíblia, é porque tem um significado negativo, de maré, de águas que ameaçam a existência. Observe o que Davi escreve em 2 Samuel 22, versos 7 e 17, e depois ele reproduz isto no Salmo 18, 16. Ele diz assim: estando em angústia, invoquei o Senhor, ao meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Desde o alto enviou e me tomou. E observem, tirou-me das muitas águas. As angústias pelas quais Davi passava eram aqui chamadas e ilustradas pelas muitas águas. E obviamente as inundações, com todas as suas consequências, os tsunamis, trazem consigo esta ideia das águas e muitas águas como ameaça. Quando nós pensamos sobre isso, sobre a videira plantada junto às águas, que floresce e frutifica, graças às muitas águas, nós aprendemos que as dificuldades, as lutas, as tempestades pelas quais nós passamos, elas, se colocadas nas mãos de Deus, podem nos fazer crescer. Podem nos fazer até frutificar. Podem nos levar a crescer em nosso caráter. O salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a tua lei. Então, as muitas águas, conquanto sejam elemento de ameaça, nos mostram que, muitas vezes, experimentando estas dificuldades, nós podemos crescer com elas. Mas as muitas águas também têm um significado positivo. Pode também ter esse significado de promoção da vida e da existência. Quando a inundação, muitas vezes, está presente a ideia de algo inesgotável, constante. Eu creio que o Salmo 1 diz isso. Está plantada junto às correntes de águas. Ou também pode ser traduzido, os canais de água. Ou seja, a ideia da água constante, permanente. Davi fala sobre isso no Salmo 23. Será que a gente consegue recitar o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Não é que fossem águas paradas, não é essa ideia de águas tranquilas. É que águas cuja correnteza não era tão forte, já que a ovelha, ao entrar e penetrar nas águas para beber, com o seu pelo, né, ela podia ser encharcada e levada pela correnteza. Por isso eram águas tranquilas, mas eram águas correntes. Águas, como a Bíblia vai dizer, vivas, que trazem vida. Então, o texto nos mostra que a videira plantada junto às águas frutifica graças a estas muitas águas que retratam as bênçãos que vêm da parte de Deus. Olha o que diz o Gênesis capítulo 49, verso 25. Diz assim: pelo Deus de teu pai que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. Sim, as muitas águas representam as bênçãos que vêm da parte de Deus e que produzem em nossa vida muito fruto. Tua mãe era como videira plantada junto às águas. Ela frutificou e deu muitos ramos por causa e graças às muitas águas. Mas as águas pertencem ao mundo criado. E porque pertencem ao mundo criado, estão dentro e debaixo da atuação e do controle de Deus. Diz assim a Bíblia: tudo quanto aprove ao Senhor nos céus e na terra, nas águas e em todas as profundezas Ele o fez. Tudo isso está sob o controle de Deus. Então, quando a gente pensa nas águas como ameaças, nas muitas águas como bênçãos, nós aprendemos que as águas como ameaças estão no controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além do que podeis suportar. Antes, com as provações, dará também o meio de escape. Mesmo as águas estão no controle e nas mãos de Deus. Essa grande lição quando a gente aprende sobre Jesus ali no Mar da Galileia. Tempestade vem, os discípulos se desesperam. Jesus acalma a tempestade e eles se assustam e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Tudo está no controle de Deus. Então, talvez, quando você esteja vivendo uma situação de vida em que você pode caracterizar como muitas águas, como uma tempestade, como um tsunami que chega na sua vida, não esqueça disso. Estas muitas águas estão nas mãos de Deus. E as muitas águas, como fonte de bênçãos, também vêm das mãos do Senhor. Em 2012, eu estava numa viagem em Israel e vocês sabem que Israel tem um território de 60% deserto, né? E o ponto, talvez, um dos pontos mais visitados seja exatamente o Mar Morto, né? Ou também chamado Mar Salgado. É muito salgado, né? Que para mim não faz muita diferença. Mas
É interessante um detalhe, e naquele ano o nosso guia me chamou a atenção de uns buracos, e aí estão os buracos, né, que chamam bolainas. Ali, o que nós temos lá no fundo, aquele verde é exatamente o Mar Morto. O que nós temos aqui nessa areia escura é exatamente as margens do Mar Morto, que recuaram, estão recuando. O Mar Morto está secando. Ele então me chamou a atenção sobre estes buracos que aparecem, essas bolainas que estão aí presentes, né? Vocês veem aqui algumas delas. Algumas são enormes, não é? E ele disse: sabe o que essa água aí, como essa água é? Eu disse: não, é água doce. Abre a Bíblia em Ezequiel 47 e lê o que diz ali. E diz assim a Bíblia: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. E eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Verso 8: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto aos rios, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E nós ficamos ali admirados de ver que no fundo do mar salgado estão brotando águas doces, saudáveis. Claro que a ciência tem a sua explicação. Alguns vão dizer, e eu estava assistindo uma reportagem de um certo canal de TV, que não gosta muito de pensar na Bíblia como sendo verdade, e eles diziam: estão surgindo as bolainas porque o Mar Morto está secando. Sim, ok. Mas o que nos chama a atenção é que no 8º século antes de Cristo, Deus disse ao profeta: as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos com esta ilustração presente é que as águas que descem do santuário, como diz aqui o texto, que descem de Deus, as muitas águas, elas são para a nossa bênção. E estar plantado junto às águas, isto é, estar em comunhão, associado em comunhão com Deus, frutificar cada dia mais. A maternidade é reflexo da graça divina de gerar vida, de gestar vida. Ele nos chamou, a todos nós, para exercer esta maternidade em nossa vida diária, gerando vida, gestando vida, onde porventura existam sinais da morte. Nós gestamos vida quando nós vencemos os efeitos das águas ameaçadoras em nossa própria vida. Nós gestamos vida quando nós estamos permanentemente plantados
junto às muitas águas que vêm de Deus. Que Ele nos abençoe e que nos ensine a vivermos assim. Porque todos nós, eu disse à noite que Deus é mãe, e eu diria agora, todos nós somos chamados a sermos mães, no sentido de gerar vida onde quer que estejamos. Deus nos abençoe.